Olá, sétimo ano, quinta videoaula de ciências. Estamos finalizando a unidade 2 e a apostila volume 1. Hoje nosso assunto estará entre as páginas 47 e 48. Eu sugiro que você pause o vídeo, faça a leitura do conteúdo referente a essas páginas e depois você retorne aqui para o vídeo para a explicação. O conteúdo, então, se refere às doenças relacionadas à água. Existem diversas doenças relacionadas à água e também à água nos ambientes. Todos os seres vivos que a gente conhece na Terra, eles utilizam água. Em relação às doenças, a gente poderia agrupar elas em dois grupos principais. As doenças que são transmitidas pela água e aquelas que, de certa forma, dependem da água para serem transmitidas para as pessoas. Então, entre as doenças transmitidas pela água principais, a gente tem, por exemplo, a giardíase, a amebíase, a lombriga, a tênia, a disenteria, as verminoses, hepatite A, dentre outras doenças, né? Basicamente, todas elas têm a mesma ideia. As pessoas consomem água ou alimentos contaminados. No caso, a giardia e a ameba, elas são protozoários, tá? É como se fossem seres um pouquinho mais evoluídos que bactérias. Lombrigas e tênias são vermes. A disenteria geralmente é causada por bactérias ou vírus, e tem as viroses também. E hepatite A, que também é uma virose transmitida por um vírus. O que acontece? As pessoas ingerem uma água sem tratamento, né? Sem adição de cloro, sem ferver, é uma água de procedência inadequada, ou um alimento sem lavar. E esses seres, sendo vírus, bactérias ou vermes, eles vão atacar o sistema digestório, principalmente. Eles vão se reproduzir aqui e eles vão acabar se reproduzindo, saindo com as fezes. E se não houver tratamento de esgoto, essas fezes elas irão chegar aonde? No rio, e muitas vezes, dependendo do local, esse rio, a água desse rio, ela vai servir de alimento ou mesmo para irrigação de plantas e vai contaminar novamente a água ou o alimento de alguém que vai ingerir e vai acabar adquirindo a doença também. Esse daqui é o ciclo, o desenho do ciclo da giardia, tá? Isso acontece com o ser humano e também com outros animais, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, com os gatos, com os cachorros. Não necessariamente que cada doença dessas aqui eles vão ter. Tem os vermes, os seres específicos que atacam cada um, mas a ideia geralmente é essa. Água contaminada com verme, com causador da doença, e ele vai atacar o sistema digestório, se reproduzir, não vai haver tratamento de esgoto e vai contaminar novas pessoas. Essas doenças que atacam o sistema digestório, elas vão ter como principais sintomas, né? O vômito, a náusea, que é aquela vontade de vomitar, perda de apetite, perda de peso, né? Vai também ocorrer muitas vezes diarreia, desnutrição, e automaticamente, por estar tendo diarreia, ou seja, fezes com excesso de água, a pessoa vai sofrer com desidratação, falta de água no seu corpo. Então, a melhor forma, num momento desses, obviamente, é ir ao médico, é identificar qual é a causa, qual é o verme, qual é a situação, para tomar a medicação específica, mas o bastante importante é tomar soro, tomar bebidas isotônicas, né? Água de coco, Gatorade, porque isso vai ajudar a ver a hidratação do organismo. Porque se o organismo ficar muito desidratado, vai ter que tomar soro na veia lá no hospital, ou, né, pode vir a causar, inclusive, a morte. As doenças que dependem da água para sua veiculação, para sua transmissão, a gente encontra, por exemplo, a febre amarela, a dengue, o zika, o chikungunya. Entrando no detalhe dessas 4 doenças, todas elas são transmitidas pelo mesmo inseto, o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, que tem ele é parecido com um pernilongo, ele suga sangue, ele tem as patas aqui com essas listras esbranquiçadas. Todo mosquito faz a mesma coisa. Eles vão nas plantas, eles sugam a seiva, que é um líquido açucarado das plantas, por exemplo, do capim ou de outras plantas, e eles se alimentam disso. Porém, a fêmea, na época reprodutiva, além dela comer essa seiva, ela vem em seres de corpo quente, de sangue quente, por exemplo, o cachorro, o gato, nós, seres humanos, os macacos. Então, a fêmea desse mosquito vem sugar sangue nosso
E ao sugar o nosso sangue, se ela estiver contaminada, ela vai transmitir essas doenças. O mosquito ele não nasce com essas doenças, mas se ele sugar sangue de alguém doente, ele passa a transmitir a doença para outras pessoas. E daí o que vai acontecer? Esse mosquito ele vai transmitir para a pessoa vai adquirir todos os sintomas da doença, e automaticamente, se um outro mosquito que não estiver doente picar essa pessoa doente, ele vai adquirir a doença e continuar havendo esse ciclo de transmissão. Então, a principal forma de prevenção dessa doença, aliás, dessas doenças, consiste em evitar a reprodução do mosquito, porque se o mosquito não reproduz, ele automaticamente não vai ter como picar uma pessoa e seguir a transmissão da doença. Os sintomas de cada uma dessas quatro, eles mudam um pouquinho. No geral, ocorre febre em todas elas, né? A dengue, por exemplo, febre alta, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, nos olhos, fraqueza, vermelhidão e coceira. No Zika vírus, a febre é um pouco mais baixa, mas as dores nas outras regiões, elas continuam as mesmas. Na chikungunya, a febre é alta também, as dores pelo corpo, a vermelhidão, a coceira também. Na febre amarela, a gente tem os mesmos sintomas praticamente da dengue, né? Só que a febre é um pouco mais elevada, ocorrem calafrios, que é aquela sensação que você está com o seu corpo quente, mas você sente frio, porque você sua também, e também pode ocorrer vômito e diarreia. Das quatro doenças, a febre amarela é a única que é possível haver prevenção através de vacina. Então, a gente toma uma vacina só, uma vez só na vida, e a gente fica protegido a vida inteira. As demais doenças ainda estão em fase de pesquisa para o desenvolvimento de vacina, tá? No momento, apenas a febre amarela. Como todas são transmitidas pelo mesmo mosquito, a estratégia de prevenção para elas consiste, né, em não deixar a água parada. Então, vaso, a gente ao invés de deixar pratinho para ficar água parada, a gente deve utilizar areia, as garrafas, para não acumular água, a gente deve virar de cabeça para baixo, tampar caixas d'água, né, o lixo, não deixar pneus em locais que possam acumular água, lavar também, por exemplo, os potes, os locais que a gente coloca água para os animais de estimação, evitar, né, que, por exemplo, na calha fiquem folhas lá acumuladas que deixe ficar água parada, tampar o lixo. Então, essas são as principais estratégias. Não deixar água parada, o mosquito não tem onde se reproduzir. Geralmente, onde o mosquito está, nasce, voa, onde ele está num raio de 50 metros ao redor de onde ele se reproduz, tá? Então, se a gente evitar que o mosquito se reproduza próximo da nossa casa, a gente está evitando a circulação dessa doença. Como tarefa, para concluir, então, a apostila e o caderno de atividades, a gente tem na página 49 exercícios de 1 a 4, na página 53 e 54 da apostila, exercícios de 7 a 11, no caderno de atividades, páginas 26 e 27, exercícios de 15 a 18. Faremos a correção na quarta-feira, no dia 29, no Zoom. Um abraço e a gente se vê na quarta-feira. Até mais!